Fiz aqui no canal uma receita de massa de pastel. Só que hoje em dia eu dou preferência a usar esta receita que eu fiz de massa de pastel para fazer um pastel assado. Já essa de hoje eu prefiro fazer ela fritinha, porque fica mais saborosa. Mas aí cabe a você escolher qual a massa que você vai preferir fazer. É uma receita muito simples, tem pouquíssimos ingredientes. Os ingredientes serão farinha de trigo, um creme de leite ou nata culinária, como é conhecido aqui em Portugal, e sal. Somente isso. A medida da xícara que eu uso é de 240 ml. Então eu tenho aqui uma xícara mais 3/4 de xícara de farinha de trigo. Às vezes é necessário que você utilize um pouquinho mais de farinha. Às vezes a farinha absorve mais a umidade ou não. Por isso que essa medida de farinha pode variar dependendo da farinha. O sal é a gosto. Se você preferir uma massa mais salgadinha, você coloque mais sal. Mas preste atenção, porque dependendo do recheio que você fizer, pode ser que o seu pastel fique um pouquinho salgado. Então, eu sempre gosto de colocar pouquinho. Tipo, vamos dizer, meia colher de chá. E eu tenho aqui um potinho de 200 ml de natas culinárias ou 202 gramas. Vou fazer um buraquinho aqui e vou colocar. A gente usa tudo, viu? Não precisa você retirar o soro nem nada. Como também você não precisa colocar na geladeira, dependendo da receita que você vai fazer. No caso de um chantilly, você precisa colocar as natas, principalmente se você for usar um creme de leite fresco, na geladeira, porque assim facilita você bater em chantilly. Vou começar misturando com uma colher. Pronto. Agora nesse ponto eu gosto de colocar a mão mesmo, porque nada como essa ferramenta que são as nossas mãos para dar continuidade às receitas. Olha só, vocês podem ver que a minha mão ainda está suja, porque a massa está grudando bem na mão. Então eu vou colocar um pouquinho mais de farinha. Eu sempre deixo a farinha de trigo à mão. Vou deixar aqui. E eu gosto de ir polvilhando para não colocar demasiadamente e acabar a sua massa ficando seca. Então vamos lá, mexendo. O ponto certo é quando ela não gruda mais da mão. Olha, tá ficando bem melhor. Dá só mais um tiquinho aqui. Olha só. Você sente que ela vai ficando mais maleável e não gruda tanto. Ó, essa outra mão aqui, eu não usei. E ó, mesmo eu apertando, não vem mais nada. Agora você pode, se você quiser, enrolar em plástico filme e levar à geladeira para dar uma firmada. Eu vou ver aqui. Hoje eu vou até levar. Normalmente eu não gosto de levar não. Sabe por quê? Porque eu acho que depois a massa fica muito dura para você abrir. Mas como ela tá bem macia, bem molinha, eu vou enrolar em plástico filme. Então, vou levar a minha massa por uns 20 minutinhos na geladeira para que ela fique mais firme para a gente poder então abrir. Então, daqui a pouco eu volto. Depois que a minha massa descansou, está aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dividir ao meio para ficar mais fácil, até porque aqui a minha bancada é um pouco restrita. Coloquei até esse tapetinho de silicone, porque essa minha bancada aqui não é muito boa para abrir massa. Então, olha, antes de abrir, um detalhe, vamos
colocar uma farinha aqui assim. Eu gosto sempre de inicialmente abrir a massa com a mão, que eu acho que facilita bastante. Com um rolo, vou colocar um pouquinho de farinha aqui no rolo, apesar de ser de silicone, eu sempre gosto de garantir. E vamos abrir a massa. A espessura da massa, quem decide é você, se você quiser um pastel com mais quantidade de massa. Agora, não abra muito fininho, porque pode ser que quando você coloque o recheio e você for fritar, pode ser que ela rasgue e o recheio fuja. Esse meu tapetinho, ele tem círculos e medidas. É aproximadamente, porque aqui tá faltando um pouquinho, mas foi quase 28 centímetros que eu abri. Ó, ela ainda não está muito fina. E agora, com o cortador, que você escolhe o formato, a gente vai cortando os círculos. Se você também não quiser cortar círculos, você pode cortar quadrados. Aqueles pastéis divinos de feira, às vezes são um retângulo ou quadrados. O formato geométrico, quem manda é você. Só para a gente ver, eu aqui, o restante da massa, a gente amassa. E o ideal é você incorporar, porque já recebeu um pouco de farinha, a massa aqui. E a minha dica é, enquanto você estiver trabalhando com essa daqui, o restante da massa você deve manter enroladinha para que ela não resseque. Como eu comentei no começo do vídeo, o pastel é super versátil. Você pode fazer o recheio de vários ingredientes. Você pode fazer, eu fiz esse de camarão, que fiz um molhinho de tomate que ficou muito bom. Você pode também usar patê de camarão, se você quiser continuar na linha do camarão. Como também você pode escolher o seu recheio, ou só um pastel de queijo. Eu vou fazer um pastel de camarão, que eu fiz um camarão refogado. Nesse caso, eu não usei a cebola, eu só refoguei o camarão sem a cebola. E juntei, aqui eu tenho 2 colheres de sopa de camarão que eu piquei. Juntei 2 colheres de sopa de um requeijão. Não foi um requeijão cremoso, foi um requeijão mais consistente, tipo um catupiry. E para ficar mais gostoso ainda, eu adicionei 2 colheres de sopa de mussarela ralada também, porque como todo mundo que me conhece já sabe que eu tenho um pé em Minas e onde eu posso colocar queijo, eu coloco. Vamos lá rechear. A quantidade é a gosto, mas lembrando que tenha parcimônia para também o seu pastel não ficar muito gordinho e ele abrir. Água, aí você vem assim. E o meu pastel ficou gordinho. Eu tô falando e o pastel tá gordinho. Com um garfo, a gente fecha aqui o pastel. E temos aqui um pastel gordinho, lindo de camarão. Vou colocar aqui no prato. Não precisa o prato estar com farinha, porque a massa já tem bastante farinha. E agora o que eu vou fazer? Eu vou preencher todos os meus discos e eu vou fritar. E fritura, a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, o óleo tem que estar quente.
Aí você coloca um pedacinho de pão, se subir, está no ponto. Não coloque muitas unidades no óleo para que não venha a esfriar. E sempre com cuidado quando você colocar os pastéis ou o ingrediente que for, você procure colocar sempre para longe do seu corpo. Se respingar, não vir a te queimar, respingar e queimar. Outra coisa, não deve ficar mexendo muito. Você coloque o ingrediente, espere, dê uma olhadinha que ele vai começar a ficar douradinho por um lado, aí você vira, aí depois é só escorrer. Então vou terminar aqui os meus pastéis, vou fritá-los e volto para mostrar para vocês como é que vai ficar esse pastel de camarão com esse requeijão que, olha, eu já adianto que vai ficar bom pra caramba, gente. Aqui então estão os meus pastéis. Estão bem quentinhos, apesar de estar um frio arretado aqui, mas, ai, tá quente. Ai. Olha só.